Bom, primeiro lugar, agradecer o convite, participar desse seminário. Eu acho que é um assunto interessante, não apenas interessante, porque ele, inclusive, vale não assistir o jogo do Barcelona e Real Madrid, que eu estava planejando nas últimas semanas, mas, enfim, a gente não pode ter tudo. Certas coisas a gente tem que valorizar até mais do que Real e Barça. Mas, enfim, o sério desafio foi o modelo de país nós queremos. Nossa, aqui vai ser... Vou falar muitas coisas do que eu quero. Agora, eu acho que o ponto de partida assim, é que modelo de país nós não queremos. Eu acho que esse é o ponto, porque primeiro quando começa a apontar alguns dos problemas que eu vejo hoje no Brasil, quer dizer, algumas coisas que eu acho que nós não devemos querer no Brasil, acho que pelo menos nos oferece um certo norte acerca de quais passos a gente deveria seguir. Eu vou tentar abordar, obviamente, 15 minutos não vai dar para esgotar o tema, mas pelo menos alguns tópicos que eu acho particularmente relevantes. Eu quero, vai ser essencialmente alguma coisinha sobre qual que é, em linhas gerais, a qualidade da educação no Brasil, quais são, obviamente, não todos os desafios, mas, enfim, alguma coisa sobre qualidade da educação, alguma coisa sobre a questão do ambiente de negócios no Brasil, que também é um desafio importante, para se lidar, começou a se fazer alguma coisa a respeito, infelizmente parou, né? E depois eu vou aproveitar o gancho, particularmente quando a gente estiver tratando na questão de clima de negócios, para chamar a atenção, obviamente, para os problemas de carga tributária, problema fiscal, né, efetivamente quais são as... eu acho que para muito claro o modelo de país que, não sei se todos nós, mas certamente não é o que eu quero. E, obviamente, em cima disso, constrói-se a ideia de qual que seria o país que a gente quer, e vou concluir com uma nota não muito otimista sobre a possibilidade de algum dia isso vir a se materializar. Mas, então, sem mais delongas, começando aqui, quer dizer, primeira dimensão para chamar a atenção, a educação, né? Quer dizer, onde é que está o Brasil nessa questão? O primeiro conjunto aqui de números é uma dimensão só, anos de estudo, a gente pode ver. O Brasil não está muito longe da média, mas, enfim, não é... Tem gente que está muito melhor do que o Brasil. Tem feito um progresso grande, obviamente colocando mais gente na escola, tem aumentado a escolaridade, mas quando a gente tenta colocar, quer dizer, vamos dizer, só uma dimensão, quer dizer, quem está talvez na dimensão dos insumos, quer dizer, anos de estudo, obviamente, são insumos. Tem que olhar o produto disso. E o produto a gente tem que avaliar de alguma forma. Tem várias formas de avaliar. A mais interessante, que tem ficado mais na moda, obviamente, é a questão do PISA, né, que são são exames que permitem um certo grau de comparação internacional, avaliam aí, no caso, esse aqui em particular é ciência, mas aí tem ciência, tem matemática, tem domínio de língua, etc, etc. Eu vou chamar aqui a atenção, quer dizer, para quem não consegue ver, tem muita coisa, eu destaquei aqui, né, onde está o Brasil nesse universo. O Brasil é o antepenúltimo nessa escala, né, superando a Colômbia e, para minha surpresa, quando eu fui ver esses resultados tabulados, a Argentina, né. Eu tinha um certo momento na minha vida a convicção que, a partir do momento que você alcançasse um determinado nível de desenvolvimento, era muito difícil cair dele. Essa convicção foi severamente abalada pelo desempenho argentino nesse teste. Em alguma medida, Israel também, eu tive recentemente numa apresentação, mostrava também uma perda geral de qualidade. Então, claramente na dimensão da educação, que pese uma melhora expressiva do Brasil nos últimos anos, como eu disse, tem colocado mais criança na escola, as crianças têm passado mais tempo na escola. Agora, em termos de resultados concretos, o Brasil tem feito muito pouco. Então, uma parte assim, muito clara do Brasil que eu não quero, eu acho que nenhum de nós quer, é que continue nesse estado de coisas. Então, acho que um caminho claro que se aponta para o Brasil é uma necessidade praticamente imperativa de melhorar a qualidade da educação nacional, né? A grande ênfase, acho que a grande batalha vai ser travada exatamente aí. Eu acho curioso assim, a discussão no Brasil. A gente estava falando um pouquinho antes ali na sala, basicamente tudo, mas eu tenho uma convicção que tudo se resolve com juro baixo e câmbio alto.
Você pode colocar juro baixo e câmbio alto, mas se você não der uma educação de boa qualidade, não adianta. O sujeito não vai produzir um iPad, não interessa quanto a Foxconn prometa que isso vai acontecer. A outra dimensão que eu queria chamar a atenção é a questão do ambiente de negócios no Brasil. Tem uma tradição que começou, acho que são os trabalhos do Hernando de Soto, economista peruano, que ele tenta avaliar as condições de negócio. Então, inclusive tem um projeto, o Doing Business, né, do Banco Mundial, e que tenta avaliar exatamente essa questão da qualidade do ambiente de negócios no Brasil. E o que a gente vê aqui, eu estou colocando, isso aqui na verdade é o Brasil relativamente às demais economias, quer dizer, quem está para cima, obviamente aqui está melhor do que o Brasil, quem está para baixo, né, pior do que o Brasil. Estamos comparando aqui o Brasil com os outros. Eu não gosto muito do termo, não gosto muito nem do conceito de BRICS, mas enfim, ficou uma coisa meio estabelecida na literatura e tal. Mas não só isso, quer dizer, olhar contra outros grandes países emergentes. E o que a gente vê é um dado curioso, né? Onde nós estamos falando dos pilares de negócio tipicamente associados, né, ao setor privado, né, como sofisticação de negócio, tamanho de mercado, ao preparo tecnológico, etc., o Brasil geralmente vai bem. Quando a gente vai para a questão mais propriamente relacionada à responsabilidade do setor público, a gente está falando aqui de maneira geral, das instituições, da infraestrutura, da educação, etc., obviamente o Brasil, aí no caso, tem o seu desempenho relativamente a esses países é tipicamente pior. A gente vê a grande maioria ali dos pontos no quadrante esquerdo do gráfico acima do zero, sugerindo que, na verdade, é uma percepção de que os outros países acabam desempenhando de uma maneira melhor do que o Brasil no que diz respeito a todos os pilares de competitividade que estão associados ao setor público, em particular a questão de infraestrutura, né? Acho que esse também é talvez o grande desafio. A definição é a mesma, é sempre olhar para esse conjunto desses países, aí no caso, praticamente todos os, não mais escolhendo só entre os países emergentes, mas basicamente países da OECD, mais alguns emergentes, em várias dimensões, quer dizer, olhar para a qualidade geral de infraestrutura, para estradas, para ferrovias, portos, aeroportos, energia, etc., etc., na mesma definição, quer dizer, quem está acima é melhor do que o Brasil, quem está abaixo é pior. Quer dizer, o Brasil, na média, praticamente todo mundo é melhor do que o Brasil, exceção feita a parte de energia, mas claramente a gente tem deficiências grandes também nesse setor, que estão, em alguma medida, associadas ao último tópico que eu quero falar também, que é a questão de política fiscal. Então, acho que esse também é uma coisa muito clara do que nós não queremos acerca do Brasil. Dentro desse tópico de também ambiente de negócios, acho que é um dos dados, que eu tenho insistido isso em várias das minhas apresentações, né? Aqui, esse é um conjunto particularmente interessante. Ele revela quantas horas uma empresa ideal, essa empresa não existe, ela foi imaginada por uma série de pesquisadores, né? Imagina seja uma empresa de um determinado porte, determinado número de funcionários, e se imagina que ela operando em cada um dos países, né, quanto tempo essa empresa, quantos recursos essa empresa tem que destinar à tarefa de pagar impostos. Não é gerar o caixa para pagar impostos, não, literalmente quantas horas você tem que ter um contador ali fazendo as contas, ou seguindo a legislação, ou fazendo a tarefa propriamente dita de pagar impostos, etc., etc. Que a gente vê aqui, o Brasil é o campeão, né, disparado, né, não dá para ver todos os que vêm depois, mas eu posso falar que na nossa liga, ou seja, o segundo colocado é o poderoso Camarões, depois temos a Nigéria e outros campeões como Azerbaijão, o Chad, etc., etc. Claramente, o Brasil com 2.600 homens-hora ano requeridas apenas para a tarefa de pagar imposto. Quer dizer, não é que se paga, não é só a questão da carga tributária, que eu vou tratar em seguida, é literalmente da complexidade da carga. A carga poderia ser até em si menor, os impostos poderiam ser mais baixos, mas a complexidade particularmente associada ao ICMS, né, é que impõe isso. E isso é literalmente
é uma perda pura. Quer dizer, basicamente está se fazendo, mal comparando, em alguma medida semelhante ao que nós vivíamos no período da inflação elevada, em que para as empresas era muito mais valioso, ao invés de contratar talvez um engenheiro para melhorar seus processos, para melhorar seus produtos, era basicamente contratar alguém com interesse de finanças para garantir que o caixa não fosse perdido. Para a companhia é muito valioso, socialmente isso daí é rigorosamente zero. Quer dizer, não tem nenhum ganho social de gastar 2.600 homens-hora por ano para simplesmente cumprir uma tarefa que outros países conseguem fazer com muito menos recursos, né? O que simplesmente chama a atenção, obviamente, do país, uma necessidade também crucial da questão de reforma tributária. Reforma tributária, não só pela complexidade, mas também pelo tamanho da carga tributária, que eu estou comparando o Brasil, também novamente, com um conjunto de países. O Brasil, como todo mundo consegue ver, é a barrinha cinza lá no meio. As barrinhas vermelhas são países desenvolvidos, as barras amarelas são os países emergentes, né? O que a gente vê, assim, o Brasil tem uma carga tributária que é semelhante a um conjunto enorme de países desenvolvidos. São poucos países entre os emergentes que apresentam uma carga tributária do tamanho da brasileira. De fato, claramente, a gente tributa muito e tributa de uma forma particularmente complexa. Mas aí eu pergunto, bom, mas qual que é a perspectiva desse problema ser algum dia endereçado no Brasil? Eu vou falar, acho que a perspectiva é muito baixa. E é muito baixa por um motivo muito simples. Essa aqui é a evolução, agora já não estou mais comparando o Brasil, eu estou olhando para a evolução recente, a evolução dos últimos 11 anos. Infelizmente, os dados só vão até 2009, são dados compilados pelo Tesouro Nacional. A vantagem é que eles estão olhando para os 3 níveis de governo. A gente está olhando para governo federal, governos estaduais, governos municipais, e qual que é o volume do gasto público primário no Brasil. A série é relativamente curta, mas acho que é muito clara a tendência que a gente observa aí, que a gente veio de um gasto público primário que era pouco superior a 30% do PIB, chegou a ficar um pouquinho abaixo disso e vem numa trajetória ascendente desde então, lembrando que isso não captura o ocorrido em 2010, em que tem alguns movimentos adicionais no sentido de aumentar o gasto, né? Um gasto que é particularmente concentrado na questão da folha de pagamento, das 3 esferas, mais a questão da Previdência, que a gente está falando aqui, basicamente, desses 36% de gasto público no Brasil, 2/3 associados simplesmente à folha de pagamento, por um lado, e as pensões aqui, INSS, então, não só um grau elevado de despesa, mas só essa definição já garante um grau extraordinário de rigidez, a capacidade de você ajustar essas despesas à medida que isso evolua, obviamente muito complicada. Consequências disso. Não, uma consequência que acho que fica muito clara, e aí pensando também no ponto de vista do Brasil, é olhar o nosso histórico, né? O que acontece quando o país aumenta seu investimento com as suas contas externas. A gente vê ali no eixo vertical, a gente tem as exportações líquidas, conceito de contas nacionais, no eixo horizontal a gente está olhando o investimento, a gente vê, bom, isso na verdade acontece em todos os países do mundo. À medida que você aumenta o investimento, tipicamente esses países, todos os lugares do mundo, eventualmente vão incorrer em déficits externos. O que chama a atenção no caso brasileiro é que, com volumes relativamente reduzidos de investimento, caso de 17,5% do PIB, já não tem recursos internos para financiar o aumento do investimento, a gente precisa recorrer essencialmente a financiamento externo. Nada contra, mas enfim, eu acho que é uma observação curiosa. Ele reflete um baixo nível de poupança no Brasil, que eu acho que também é um problema. E a questão final é, bom, mas por que diabos o nível de poupança no Brasil é tão baixo? Nós somos um povo alegre que enfim, não pensa muito sobre o futuro, gosta de gastar. Comparando pelo menos aqui com a nossa divisão regional, né, não vou nem comparar com a primeira divisão, mas aqui olhando Brasil contra seus principais parceiros aqui na América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, México, etc., que eu tenho ali nas barras pretas assim, o investimento brasileiro relativamente a esses países. Então, tipicamente, nós investimos menos do que eles, né?
E será isso porque a gente consome, o setor privado consome muito no Brasil? Bom, também não é o caso. A gente compara aqui as barras vermelhas, é o consumo no Brasil, o consumo privado no Brasil, relativamente ao consumo privado nos demais países da América Latina. A gente, se qualquer coisa, consome um pouquinho menos. Onde é que está a grande dificuldade? A grande dificuldade está, obviamente, no consumo do setor público no Brasil, que supera largamente o consumo no resto da América Latina. Então, claramente, o problema, acho que essencial para mim no Brasil, assim, do ponto de vista de política estritamente macroeconômica, é trabalhar na redução do gasto público, né, seja porque ele vai permitir um aumento do investimento sem contrapartida de endividamento externo, seja porque isso permitiria baixar a carga tributária e, presumivelmente, reduzir também a complexidade, melhorar o ambiente de negócios. Agora, concretamente, as chances disso acontecer, eu acho que são muito baixas. Eu não sou cientista político, tem cientistas políticos aqui, melhor nem me aventurar muito nessa esfera, mas, assim, resumindo, porque eu já estou, inclusive, no fim do meu tempo, é que eu acho que não existe hoje no Brasil, e não vejo acontecendo nos próximos anos no Brasil, alguma força política que motive uma alteração. Então, esse não é o país que eu quero, é muito diferente do país que eu quero, mas eu acho que esse aqui é o país que a gente vai observar ao longo dos próximos muitos anos. Obrigado a todos. Obrigado.